Abre a tua Bíblia aí em Marcos, capítulo de número 4. Em nome de Jesus. Ai, Jesus, me dá graça. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 4. O verso de número 35. Glória a Jesus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere mais um pouquinho. Hoje em dia o negócio é mais ligeiro do que imediatamente, né? Vai lá no celular ou no tablet. Rapidinho, amém? Glória a Deus. A Bequinha já botou aqui, a Bequinha está auxiliando ali hoje, vai ser benção aqui. Ela disse que ia mudar até a tradução. Marcos 4, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo. Diga, na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. Diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Jesus. Essa palavra é tremenda. A Bíblia aqui relata no capítulo 4 de Marcos, essa mesma mensagem ela é citada em 3 dos evangelhos sinóticos de Jesus, a saber, Lucas, Mateus e Marcos. Mas eu preferi ministrar em Marcos porque cada evangelho, Danilo, tem a sua peculiaridade, amém? E aqui em Marcos existe alguns segredos, ou melhor dizendo, detalhes que revelam a intensidade do poder dessa palavra. Quem crê que a palavra de Deus ainda liberta? Essa palavra ela tem o poder de transformar, de sarar e de libertar a vida do homem, amém? Glória a Jesus por isso. E aqui nós começamos lendo a história onde o narrador cita que já sendo tarde, ou seja, final de dia, final do expediente. Quem aqui trabalha, levanta a mão. No final do dia é sempre o horário onde nós estamos mais cansados. Sim ou não? Final de dia, a pastora Fátima representa aqui nessa mensagem não somente a noite, mas a fadiga, a moleza, aonde muitas das vezes nós já fizemos tanto e naquele momento que nós mais queríamos era apenas descansar. Só que Jesus aqui chega para aqueles discípulos e diz assim, ó: ei, já é tarde. Só que nós não vamos descansar. A Bíblia conta nos versículos e capítulos anteriores que Jesus, juntamente com seus discípulos, vinha de uma grande missão.
a cura de um paralítico, a cura de um leproso. Jesus vinha ministrando e por onde ele passava, uma multidão seguia, sim ou não? A multidão oprimia, lhe apertava. Não somente Jesus, mas os seus discípulos estavam fadigados depois de um dia inteiro. E naquele dia não é como o dia de hoje. Ou melhor dizer, não era como os dias de hoje. Onde os trabalhos, muitas das vezes, requer mais esforço mental do que físico, sim ou não? É numa sala com ar-condicionado, é sentado debaixo de trás de um birô, exceto o Renan, que é o dia todinho, ó, pipocado de glória, né, Renan? Para um lado, para o outro, trabalha mais do que os colaboradores lá da empresa. Mas existe algumas funções que o esforço físico passa longe hoje em dia, sim ou não? Só que naquela época, além de requerer grande esforço no trabalho, na obra ainda mais do que hoje. O esforço físico era algo que estava entrelaçado a todas as funções, ou melhor dizendo, quase todas as funções que desempenhavam na época de Jesus. O apóstolo Beto está em uma missão hoje. Quantos quilômetros, Isaac? 600. Agora você imagina, na época de Jesus, uma missão de 600 quilômetros. Ia de quê? Jumento. Quando tinha, era bom de jumento, né? Mas tinha uns que não tinha. Mas até no jumento era desgastante, sim ou não? Então entende que o que mais era almejado por esses homens era um momento de descanso. Só quero ficar aqui. E tem horas que a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Parece que vai de encontro aos meus desejos. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou vendo muita pessoa nova, eu quero combinar uma coisa, principalmente com quem nunca me viu. Amém? Quando eu perguntar, os que já sabem dizem, só os vivos e os mortos não precisam responder. Amém? Pronto, ressuscitou mais 2. Então o que mais eles queriam era descansar, e Jesus vai de encontro à vontade daqueles homens. Ei, junta o barco, junta as coisas. Mas Jesus, nós estamos... Mas eu não quero, eu não gosto de ir para ali. Mas Senhor, já tentei tanto. Tem calma. Tem uns irmãos afobados, tem ou não tem? Diga que não tem nenhum. Diga que não tem nenhum. Está tudo lá fora. Tem uns irmãos afobados e umas irmãzinhas também, que não deixa nem Jesus falar. Mas Jesus, calma. O lindo de Jesus é que Ele nunca nos deixa só. Estou passando pela peleja, Jesus está do lado. Estou passando pela prova, Jesus está do lado. A dificuldade bateu na porta, Jesus está do lado. A Bíblia diz, no verso de número 35, que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos, pois, eu e você. Jesus está mandando ir, você não vai só, Ele vai contigo. Jesus está mandando fazer, você não vai fazer só, Jesus vai fazer contigo. Eu tenho aprendido que Jesus faz por nós aquilo que nós não podemos, e faz com a gente aquilo que nós devemos fazer. Jesus essa noite tem uma mensagem para mim e para ti. Eu estou contigo nessa situação. Eu estou contigo no meio dessa situação. E quando Jesus olha para os discípulos e diz, passemos pois para o outro lado, Jesus estava querendo lhes dar uma mensagem. Era uma mensagem de direcionamento. Porque não é simplesmente passar. É ter uma direção. Sabe aonde tem que chegar.
saber qual o propósito de Deus na minha vida. Saber qual o propósito de Deus nesse negócio que você iniciou. Qual o propósito de Deus nesse sonho que você colocou na mesa. Qual o propósito de Deus naquilo que você tem investido tempo, aquilo que você tem investido esforço. Direcionamento de Deus faz com que a gente cumpra o propósito determinado por Ele nas nossas vidas. Amém? E aqui os discípulos, eles começam a baixar a bola. Tá bom, Jesus. A Bíblia diz que eles começam a organizar as coisas. Eu fico imaginando agora cada um dos discípulos fazendo algo para chegar do outro lado. Mesmo estando cansado, depois que Jesus diz, não, vocês não vão só, eu vou com vocês. Aí cada um começa a puxar uma âncora, pega aqui uma bagagem. Aí tem um engraçadinho que a Bíblia diz que ele pega uma almofada. A Bíblia diz que Jesus estava descansando sobre uma almofada. Eu costumo dizer que Satanás, ele é mal educado, ele não pede permissão, ele procura uma brecha na vida do homem e entra. A Bíblia diz que ele veio para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Jesus não, ele é educado. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, Ele habita em nós, sim ou não? A minha vida sendo morada de Deus, morada do Espírito Santo, Ele espera permissão para chegar a determinados compartimentos. E tem gente que só deixa Jesus chegar na sala, porque o quarto está desorganizado. Não, Jesus, aqui está bom. Aqui está bom. Ou seja, Jesus opera em partes, porque Ele está sempre querendo fazer do seu jeito. E o tema dessa mensagem é o leme nas mãos de Deus. Diga, o leme nas mãos de Deus. A Bíblia diz no verso de número 36 que eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Ou seja, existia naquele momento, naquela região, vários barquinhos. Não era só o barquinho dos discípulos, não era somente o barquinho daqueles homens, existia vários barquinhos, mas por algum motivo Jesus escolheu aquele barco. E a primeira mensagem que eu quero que você entenda é que em meio a tantas pessoas, Jesus tem nos escolhido. Mas não é somente ser escolhido, é deixar-se ser guiado por este Deus. Existia pessoas bem mais qualificadas para estar ministrando aqui, sim ou não? Existia pessoas mais merecedoras do que você para estar aí, sim ou não? Mas a aprove de Deus está eu e você aqui recebendo da parte dele a misericórdia, da graça de Deus. E no meio a tantos barquinhos, Jesus escolhe o barquinho daqueles homens. Em meio ao mar da dificuldade, os cuidados de Deus, eles são reais na nossa vida. No meio do mar da dificuldade, os cuidados de Deus, eles são notórios. Pode ninguém estar vendo, mas eu sei, eu creio que Ele está cuidando. Porque Ele zela, Ele cuida do filho que ama. Diga, Jesus está no barco. Aqui o mar pode, conjecturando com a palavra, representar a vida. E o barquinho representa eu e também representa você. O barquinho representa cada um de nós. Só que mesmo Jesus estando no barco, a Bíblia diz que vem sobre aquele barco o quê? Diga, uma tempestade.
a Bíblia não nos garante um voo tranquilo. A Bíblia não nos promete um translado tranquilo, mas nos assegura uma chegada e uma aterrissagem segura, porque Ele é o capitão do barco. Ele é o capitão do barco. Quem está entendendo, diga amém. Existe algumas, ou melhor dizendo, alguns nomes que é dado a partes peculiares do barco. Existe a polpa, que a Bíblia cita. Existe a proa. Existe o lado direito, que é citado como estibordo. E existe o lado esquerdo, que é citado bombordo. Cada parte, ou cada esfera desse barco tem a sua peculiaridade. E eu entendo que mesmo Jesus estando no barco, existe sempre duas situações. Quantas situações? Duas situações. A primeira é o controle nas mãos do homem. Jesus está no barco, mas o controle está nas mãos do homem. A Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, os discípulos acomodam Jesus aonde? Diga, na polpa. Na polpa do barco. E quantos de nós não temos confiado nas nossas qualidades, nos nossos diplomas, na nossa conta bancária, e deixado Jesus na polpa? Não, Jesus, isso aqui eu entendo. Não, Jesus, isso aqui eu sei. Existiam várias profissões na época de Jesus. Uma das mais comuns era a pescaria. Sim ou não? Então aqui nós estamos retratando a história de pessoas que entendiam de mar, que entendiam de embarcação, que entendiam de tempestade, que entendiam de vento forte, de onda grande. Sim ou não? Então talvez por isso eles olhavam para eles e diziam: não, mas as nossas qualidades aqui é suficiente para levar o barco para o outro lado. As minhas características aqui já é suficiente para me levar e conduzir esse barco. Não precisa Jesus estar conduzindo. O controle na minha mão aqui já resolve essa situação. Então deixa Jesus na polpa, descansando. Deixa eu conduzir esse barco. E quantos de nós não temos levado uma vida querendo sempre o controle nas nossas mãos? Onde a opinião de Deus parece que não tem peso. Talvez seja por isso que nós temos tantas vezes nos decepcionado. Talvez seja por isso que nós temos tantas vezes quebrado a cara e só assim olhamos para Deus e dizemos: mas Deus, por que isso aconteceu? Você já parou para pensar que quem estava no controle sempre era você? Você já parou para pensar que toda vez que algo dá errado é porque você estava fazendo do seu jeito? Quantas vezes você tem perguntado a opinião de Deus? Quantas vezes você tem perguntado por onde você deve iniciar? Aonde Deus está nesse barco? O barco que representa você, o barco que me representa. Aonde Deus está na sua vida pessoal? Aonde Deus está na sua vida profissional? Aonde Deus está na sua vida sentimental? Aonde Deus está na sua vida ministerial? Será que nós estamos sempre querendo fazer do nosso jeito, do nosso modo, com controle nas nossas mãos? Talvez seja por isso que a outra margem nunca tem sido alcançada, por falta de direcionamento. Mas essa noite é noite de entregar o leme nas mãos de Deus. Essa noite é noite de confiar,
porque polpa representa lugar de descanso. Jesus dormindo, a Bíblia fala que o vento balança. As ondas sobem, começam a encher o barco. E eu acho interessante que mesmo os tripulantes desse barco, sendo homens que entendiam de travessia, entendia de mar, entendia de vento, a Bíblia diz que eles começam a ficar desesperados. Mas como pode, Isaac, uma pessoa que entende de tamanha situação, entrar em desespero? Como pode, igreja, uma pessoa que entendia de travessia, agora quando está no meio do caminho, começa a ficar desesperado? Mas eu sempre fiz isso, por que eu estou com tanto medo? Mas eu sempre fiz isso, sempre deu certo, por que agora as coisas começaram a desandar? Meu querido, em situação de tempestade não tem como controlar. A Bíblia diz no verso 38, na parte B, que o despertaram-lhe dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? É necessário entregar o leme nas mãos de Deus. Existem momentos que do meu jeito já não dá mais certo. Existem momentos que quanto mais eu luto com as minhas próprias forças, mais distante de conseguir o resultado eu estou. E tudo que Deus essa noite quer é que eu e você venha confiar nas mãos dele. Essa situação. Qual situação você está vivendo? Não sei, talvez uma situação financeiramente falando difícil. Talvez uma relação entre a família que está complicada, é com o filho, é com o esposo, é com a esposa. Você já pensou em entregar essa situação nas mãos do Senhor? Você já pensou em confiar nas mãos dele todo esse projeto? Você já pensou em tirar as suas mãos e dizer: Jesus, toma o controle. Jesus, toma o controle. Jesus, eu já tenho tentado tanto com as minhas próprias forças. Jesus, eu já tenho tentado tanto do meu jeito. Se essa noite eu e você entregarmos na mão dele, ele vai nos conduzir. E nós vamos cantar o hino da vitória do outro lado. Ele vai nos conduzir, nós vamos cantar o hino da vitória do outro lado. Paulo, como é duro para ti lutar contra os meus aguilhões. Quem vence Deus? Quem vence Deus? Não lute contra a vontade do Senhor. O Senhor mandou eu ficar, eu vou ficar. O Senhor mandou eu ir, eu vou. O Senhor mandou orar, eu vou orar. Primeira situação, Jesus estando no barco é o controle nas mãos do homem. A segunda situação é Jesus no controle. Jesus no controle. A Bíblia diz no verso 39 que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. No início da travessia, Jesus estava em um extremo do barco. Jesus estava na proa, na polpa. A parte traseira do barco. A parte traseira é a parte de mais difícil visão. A polpa é o lugar menos improvável para se conduzir uma embarcação, porque o comando vem sempre de quem está lá na frente, é quem está observando. O comando é sempre de quem está vendo o perigo que está na frente. O comando é sempre de quem está vendo o perigo que está de um lado, o perigo que está do outro lado.
Então, quando Jesus estava na popa, o barco estava sendo conduzido de qualquer forma. Quando Jesus estava na popa, a Bíblia diz que o vento vinha e os pescadores não sabiam como resolver a situação. Não era uma simples tempestade, era uma tempestade que saía do controle daqueles homens. Não eram simples ondas, eram ondas que estavam enchendo aquele barco. A Bíblia diz que o barco quase vinha a pique, ao ponto daqueles que tinham costume de passar por tal situação ficar desesperado. E aí eles entenderam que Jesus estando dormindo, uma coisa era certa, o barco vinha a pique. Jesus estando dormindo, uma coisa é certa, eu vou ser derrotado. Jesus estando dormindo, uma coisa é certa, eu vou ser caído. Jesus estando dormindo, uma coisa é certa, eu não vou resolver esse problema. A Bíblia fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos alcançar, e os seus ouvidos não estão tampados para que não possa nos escutar. Se tem uma coisa que o coração de Deus se agrada, é com o clamor de um justo. Se tem uma coisa que o coração de Deus é com o clamor de um arrependido. A Bíblia diz que um certo cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parava e dizia: manda chamar. Mas eu não consigo gritar, Jéssica, eu estou sem força. A Bíblia diz que uma certa mulher que sofria durante 12 anos colocou no íntimo do seu coração: se tão somente tocar na orla dele eu serei curado. Não precisou falar uma palavra, não precisou gritar uma palavra. Jesus se atentou para o toque daquela mulher. Não é sobre gritos, é sobre clamor. É só clamar pela presença e Ele vai nos escutar. É só clamar pela presença e Ele vai atender o pedido do nosso coração. A Bíblia diz, nos Salmos, capítulo de número 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Jesus tem escutado os clamores. Quantos creem assim? Diga amém. Jesus tem escutado o teu clamor. Jesus tem escutado a tua oração. Jesus tem visto cada projeto. Jesus tem observado cada situação. Nada está passando despercebido. Ele está contemplando. Nem mesmo uma lágrima sequer tem caído no chão. Jesus está colhendo. Jefferson, mas é lágrima de tristeza. Deus vai transformar em lágrimas de alegria. Você crê? Deus está colhendo, está chorando na presença de Deus. Ele está colhendo. A Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite. A Bíblia diz que você pode até passar a noite toda chorando, a madrugada toda chorando. Mas se tem uma coisa que é certa na vida de um crente, é que durante o amanhecer o raiado do sol vem. Durante o amanhecer o brilho do sol vem. E esse sol é Jesus nas nossas vidas. E Ele não tarda e nem falha, Ele age no momento certo. Ele não tarda e nem falha, Ele age no momento certo. Diga, o tempo é hoje. Diga, o tempo é hoje. Não espere amanhã para entregar os controles nas mãos de Deus. Não espere chegar amanhã para entregar o leme nas mãos de Deus. Não espere chegar amanhã. Entregue hoje nas mãos do Senhor. Deixa Ele fazer do jeito dele. Deixa Ele moldar do jeito dele. Você é um vaso, o vaso na mão do olheiro. Tem uma coisa que eu aprendi quando o olheiro está fazendo um vaso, é que o vaso ele é provado. O vaso ele é moldado, é colocado no fogo. Quando o olheiro tira do forno, para saber se aquele vaso ele está bom, o olheiro ele bate. Está oco, vai para o fogo. É o vaso que murmura, vai para o fogo. Fica mais um pouquinho no fogo. Mas Jesus está demorando. Vou tirar. Está oco, fogo. Mas Jesus, eu quero logo que aconteça. Vou tirar. Está oco, vai para o fogo. Tá bom, Jesus, agora é do teu jeito. Tirou o vaso, bateu. Pim. Tá bom. Começou a louvar. Pim. Tá bom.
Diga, eu vou passar pela prova e vou dar glória. É do irmão Lázaro, né, pastora Fátima, essa? Vou passando pela prova. Conhece o profeta Renan, esse louvor? É difícil quando o crente está na prova. E vem um atribulado enviado do diabo. Ele vem totalmente carregado, vem todo contaminado para tirar a nossa paz. Ele não entende quando Deus tem uma obra na vida de um crente, primeiro ele prova. É por isso que eu vou passando pela prova, vou dando glória. Vai passando pela dificuldade dando glória. Vai passando pela peleja dando glória. O inimigo perseguindo dando glória. O inimigo apontando dando glória. Estão acusando, vou dando glória. Estão dizendo que tem coisa errada, dando glória. Estão dizendo que o negócio não está certo, vou dando glória. Porque o controle está na mão de Deus. Diga, o leme está nas mãos de Deus. O leme já não está nas minhas mãos mais. Quando eu decido entregar o leme nas mãos de Deus, esquece. O barco começa a dar volta que eu nem entendo. O barco começa a ir para lado que eu nem entendo. Meu Deus, mas como é que isso aconteceu? É Jesus que está controlando. Meu Deus, eu nem sonhava em chegar até aqui. Jesus está conduzindo. Meu Deus, mas eu não... O irmão se converteu. Jesus que está levando. Meu Deus, mas esse eu esperava todos, menos esse. Jesus está conduzindo. Hoje eu contemplo os improváveis. Tivemos até, eu acho que um pouco mais de um ano a sério, os improváveis. Eu era o improvável. Até o dia que a esposa cansou de conduzir o barco. Disse, Jesus conduz. Jesus começou a levar. Aí eu costumo dizer que ela era humilde, pedia uma sobremesa para Jesus, ó. Jesus, tira meu marido da droga. A bichinha cansada ia visitar o varão aonde? Junto com os doidos, ó. Clínica psiquiátrica. Fardadinho, ó. Camisazinha sem manga, xadrez. Hospital Mental de Messejana. Tudo defecado, urinado, e eu lá, ó, escravizado nas drogas, querendo lutar com a minha própria força. Não, agora vai dar certo. E ela disse, não, Jesus, agora é do teu jeito. Só tira das drogas. Jesus olhou para ela e disse, minha serva, isso é só uma sobremesa. Eu tenho um banquete. Você pode adorar a Deus por isso? O controle nas mãos de Deus. Não vou só tirar das drogas. Vai ser homem de altar. Era apenas um jovem, 15 anos de idade. 2, 3, 4, 5 dias fora de casa, me drogando. Jesus disse, vou te dar um esposo, dono de casa. Vou te constituir uma família. Hoje eu tenho uma filha de 16 anos, que estava aqui dançando, aqui louvando a Deus. Vou te dar um lar. Morávamos em um colégio abandonado no interior do Ceará, Itapiúna. Fogãozinho a lenha. As coisas melhoraram, comprei um fogão de 2 bocas e um papeiro. Pergunte para quê? Para fazer o mingau da Maísa. A nossa comida era no fogão a lenha, com tirna, com tudo. A dela era no papeirozinho, fogãozinho de 2 bocas. Jesus disse, eu vou conduzir. Só confia. E entrega nas minhas mãos. A igreja já pode ficar de pé. Jesus está levando para onde? Só confia. Vou levar. O ano era 2012.
SESI da Barra do Ceará, Conferência das Assembleias de Deus. Eu estava lá, sendo consagrado a obreiro na casa de Deus. Ela disse: Jesus, eu só queria que tirasse das drogas. É sobremesa, eu tenho um banquete. Ministro do Evangelho para a glória de Deus. Ministro do Evangelho para a glória de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus começa a conduzir o barco, ele diz: aquieta-te, vento, aquieta-te, mar. Os discípulos ficaram com medo. Disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Diga: esse é Deus. Esse é Deus. A Bíblia diz que um certo coxo era colocado na porta do templo chamada Formosa, a pedir esmola. É essa a situação do homem longe da presença de Deus. E quando Pedro vai entrando, ele diz: me dá uma esmola. Aquele homem, com uma palavra imperativa da parte de Deus, diz: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Ele não somente levanta e anda, como ele sai pulando. Eu acho que ele era pentecostal, rodando e marchando no poder no meio da igreja. Eita! A Bíblia diz que o povo ficou atemorizado, porque via ele prostrado e de repente ele estava pulando. Quem é esse que até paralítico anda? Diga: esse é Deus. Eu estava 5 dias fora de casa, sem dormir, na favela chamada Gueto, sendo guriteiro. Quando eu ia para casa, era mesmo que levar uma paulada, eu apagava. Era 24 horas dormindo. Eu me deitei dentro, que eles chamavam de pirâmide, dentro de um quarto que mais parecia um chiqueiro, todo sujo, lata cortada, coxinha de cigarro, palito, riscado. 10 horas da noite, por volta de 11, 11h30, eu creio que Deus mandou um anjo ir lá e me levantar. Me conduziu até a minha casa. Estou firme até hoje para a glória de Deus. E será por toda a eternidade. Jesus está conduzindo o meu barquinho. Eu não sei qual mar você tem caminhado, e o Ministério de Louvor, em nome de Jesus, já me ajuda. Estou tentando. Eu não sei qual o tamanho do barco, se está pequeno, se está apertado, se está espaçoso. Eu não sei nem o tamanho da onda, se o vento está forte ou se dá para aguentar mais um pouquinho. Eu não sei se tu está só no barco ou se tem mais uns 2 ou 3. Na maioria das vezes o camarada nunca está sofrendo só, né? Existe os codependentes do perrengue, né? Mas essa noite tem um que está pedindo. Pergunte o que, pregador? O leme. A Bíblia diz que quando eles achavam que ia afundar, eles gritaram: Jesus, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta e diz: agora sim. Me dá o leme. Deixa eu conduzir. Jesus está pedindo o leme essa noite. Quem é o primeiro que vai entregar o leme nas mãos dele? Ele quer conduzir barcos essa noite. Barcos que estavam desembestados. Existem barcos essa noite que estavam a ponto de afundar. Mas existe um Deus que quer conduzir. Jesus quer conduzir essa situação. Jesus quer conduzir. Ei, mas eu não suporto. Jesus vai contigo no barquinho, mas você vai chegar do outro lado. Jesus vai contigo no barquinho, você vai